Olá, alunos! Vamos hoje começar a segunda parte do módulo 2, Dinâmica Populacional e Estrutura Econômica. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre o bônus demográfico, o envelhecimento da população e as suas consequências, a população dividida por setores, como o PEA, por exemplo, e o mais importante chamado IDH. Vamos para a aula. Aí nós temos aqui o chamado bônus demográfico, que está muito em alta. O bônus demográfico é quando nós temos um maior número de pessoas em idade ativa aptas a trabalhar, comparado então aos jovens e aos idosos. Essa população em idade ativa são aqueles de 15 a 64 anos, né, que são justamente aqueles que estão economicamente ativos. Então são conceitos diferentes, o PEA e o PIA, certo? Mas eles são praticamente parecidos. É que esse PIA está relacionado aí àquela discussão da previdência que muitos falavam, mas é um pouco parecido com as demais partes, né? Lembrando que pessoas com 15 anos de idade, eles, segundo o ECA, têm que trabalhar dentro conforme a lei, né? Eles não podem trabalhar o dia inteiro, por exemplo, eles têm uma redução da jornada de trabalho, trabalhos não pesados e assim por diante. Então existe uma legislação para isso. O auge do bônus demográfico no Brasil é entre 2010 e 2020. Opa, aqui nós estamos 2020, né? Então esse assunto será no vestibular, né? E justamente nós estamos perdendo nosso auge, né? Nós deveríamos aproveitar. Segundo essa ideia que nós teríamos é que maior quantidade de pessoas trabalhando, ou seja, maior quantidade de pessoas em idade ativa, implicaria no maior desenvolvimento econômico. Então, do ponto de vista, isso seria bom. Muitos países enriqueceram, como a China, o Japão, por exemplo, eles aproveitaram esse momento do bônus demográfico deles e aumentaram o seu desenvolvimento econômico. O problema é que o Brasil ele viveu justamente em 2015 a nossa chamada crise política e econômica, né, que teve o impeachment da Dilma, por exemplo, mas o Brasil também estava quebrado. O Brasil teve um problema seríssimo na economia mundial. Lembrando que o mundo estava em crise desde 2008, com a crise imobiliária dos Estados Unidos. A região europeia teve uma crise muito forte, chamada crise do euro, em 2011. E essa crise chegou no Brasil em 2015, com os dois pés no peito, né? E aí lembrando que temos infelizmente, uma crítica que tenhamos uma nova crise econômica, independente da quarentena ou não, né? Que o mundo está quebrando e praticamente o Brasil também vai ter uma outra crise. Enfim, né? Vamos discutir esse assunto em outro momento. Aqui nós temos a pirâmide etária brasileira, né? Mostrando aqui a evolução mais ou menos. Reparem que a população de 15 a 64 anos, ou seja, população em idade ativa, justamente tem 57%, contra 38% e contra 4,1%, certo? E reparem que em 2010 nós teremos 67,6%. Então reparem que aqui quando começa o bônus demográfico, a partir de 2010. E justamente aí, em 2020, nós teremos 69,7% da população em idade ativa. Esses dados aqui eles eram projeções, né? Não sabemos exatamente se estamos com essa quantidade exata. É só para ter uma ideia. E reparem que a quantidade de idosos aumentou, né? De 4 foi para 6, de 6 foi para 9, e de 9 depois nós temos 23% da população. Então reparem que esse processo nosso está aumentando, nós estamos num processo de envelhecimento da população. Então olha como essas pirâmides são interessantes para uma análise estrutural e econômica. E olha que a população, né, jovem, a população, perdão, né, idade ativa, justamente, ele está aumentando, ó, 57, foi para 67, 69, aí, né, o bônus demográfico reduziu. Aí repare que de 69 fomos para 63%, porque boa parte começou a se tornar idosa. E logicamente acontece com a base, né, que são nossos jovens de 0 a 14 anos, de 38,2% antes do bônus, em 1980, vai para 2010 a 25,6%, ou seja, reduziu. Em 2020 reduziu mais ainda, 20,9%,
e aí em 2050 reduziu mais ainda, 14%. Né? Então repare como é interessante analisar essa projeção. E é evidente que você deve estar já pensando aí na questão do bônus demográfico em relação também à aposentadoria. E aí outro conceito importante é o chamado envelhecimento da população. Esse processo de envelhecimento ele ocorre quando a maioria da população estiver acima de 65 anos de idade, né? Principalmente quando comparado à população jovem. Nesse gráfico nós vemos justamente que em 2030 nós teremos ainda a maior quantidade de população jovem em relação à quantidade de população idosa. Né? Temos 19% da população jovem contra 3,5% da população idosa. Reparem que em 2040 vai alterar essa estrutura. Nós teremos apenas 16,8% jovens contra 17,4%. Nesse processo, nós já temos aqui justamente o envelhecimento da população, né? O início dela. E aí reparem que cada vez mais esse número vai ser maior. Né? Em 2060, por exemplo, 25,5% da população será idosa, contra 14,7%. Então, nesse processo, nós estamos em envelhecimento. Né? O Brasil ele não é considerado um país envelhecido, ele está em processo, ele está em caminhamento para essa forma. E justamente a Previdência, a reforma da Previdência que o Brasil fez recentemente, foi uma reforma já pensando nesse futuro. Ela era necessária, essa reforma da Previdência, esse é fato para o Brasil. O problema que muitos colocaram foi a forma que foi colocada, né? Que isso praticamente, né, foi bem crucial para muitos, né? Muitos perderam muitos direitos através disso, na verdade dificultaram esses direitos, né? Nós não perdemos, né? Nós tivemos direitos dificultados, que é bem diferente. E aí nós temos as consequências do envelhecimento da população, que é justamente a falta de mão de obra no futuro, e nós teremos um aumento de gastos com a saúde. Né? Justamente nós temos vários problemas em relação a esse fato. Então, uma população muito pobre e uma população, sobretudo idosa pobre, será um problema de saúde pública no Brasil. Nós precisaremos ter uma renda, talvez, para esse pessoal, né? Já que essa previdência ela não vai ser extremamente positiva, a não ser que altere quando cheguemos justamente em 2050, mais ou menos, 2040, mas até lá é uma questão extremamente complicada. E muitos países já estão fazendo suas reformas da Previdência, né? E justamente ela, lembrando, ela é um fator necessário. As críticas que ficam foi a forma que foi feita. Um outro dado importante é essa tabela, que mostra a população acima de 65 anos e a população que trabalha, a população economicamente ativa ou a população em idade ativa, de 15 a 64 anos. Reparem só, né? Aqui nós temos, no envelhecimento, em 2010, 7,3%. Em 2018, nós aumentamos essa quantidade para 9,2%. Assim como em 2060, nós teremos 25,5% da população, que representa que 1 a cada 4 brasileiros será idoso. Esse número é muito alto. Já uma população envelhecida. Já em relação à população ativa, reparem, né, que em 2018, embora a gente aumentou a população, né, a idade ativa, nós depois reduzimos ela em 2060. Nesse mesmo raciocínio, nós também podemos afirmar que teremos o chamado envelhecimento feminino, justamente porque a maioria dessa população que será envelhecida, ela será sobretudo feminina. A diferença da expectativa de vida da mulher e do homem são bem diferentes. Conforme vemos esse gráfico da Nexo Jornal, nós vemos que justamente as mulheres têm uma expectativa de vida justamente quase 80 anos de idade, enquanto os homens no Brasil, essa média, 72 anos. As diferenças, né, de idade do homem e da mulher é sobretudo uma questão mais biológica, né, que justamente é mais existente, então as mulheres e elas sobrevivem mais. Como consequência desse processo do envelhecimento feminino, nós teremos então a busca por mais direitos às mulheres, né, que justamente elas são recentes, se observarmos
quando foi inserido o voto feminino. No Brasil foi nos anos 30. Muitos países inseriram somente o voto à mulher no século XX, né, um pouco antes do Brasil. Outros países, como a Arábia Saudita, foi recentemente aprovado a mulher votar, e até na Arábia Saudita, justamente das mulheres poderem dirigir. Então vejo que a gente tem muitas questões sobre os direitos femininos a colocarmos mais em prática se realmente a população for envelhecer feminino. Da mesma forma, nós teremos a questão da igualdade sexual, a questão da renda, que é bem diferente da renda financeira do homem e da renda financeira feminina. Assim como o respeito e entre outras coisas relacionadas às lutas feministas. Como exemplo, nós temos aqui essa imagem que mostra que o aumento salarial da mulher e do homem foi bem diferente entre 2016 e 2017. O aumento do salário médio foi maior nos homens do que das mulheres, afirmando aqui que foi o dobro, né? As mulheres receberam apenas 2,2% de aumento, enquanto os homens receberam 5,2%. Da mesma forma, outros dados interessantes é que a média salarial das mulheres é de R$ 1.875, já os homens, a média salarial é de R$ 2.400, ou seja, eles ganham 29% a mais do que elas. Muitas pessoas buscam justificativas de que as mulheres não têm uma boa especialização, um bom estudo, uma continuação. Mas, na verdade, esses dados da G1 mostram justamente o contrário, que as mulheres, mesmo tendo níveis de escolaridades semelhantes a muitos homens, eles acabam ganhando até menos, quanto mais for essa diferença de nível. Por exemplo, MBA, se é um tipo de pós-graduação, especialização em administração, os homens ganham 42% a mais do que as mulheres, com a mesma titulação. Já com outras pós-graduações, nós temos o homem ganhando 7 mil, enquanto a mulher ganhando 4 mil. A diferença é de 35%. Da formação superior, ou seja, a faculdade apenas, nós temos aqui 4.400 contra 2.500, uma diferença de 43%. Então, reparem que esses dados, por mais que tenham uma especialização igualitária, ou seja, no mesmo nível superior, mas justamente elas acabam ganhando menos. As questões aqui são várias, que envolvem justamente nossa sociedade, que é praticamente patriarcal e machista. Não temos como afirmar o contrário em relação a isso. E é evidente isso mostra. Outro dado também muito interessante em relação aos negros, cujos salários também, com a mesma especialização, muitas vezes, não é o mesmo. Então a gente tem uma diferença estrutural na sociedade. Vamos agora analisar o que chamamos de estrutura setorial. Isso é, nós vamos pegar um país e dividir a sua economia por partes, por grupos, por setores. Para estudarmos dessa forma, nós então estudamos através do que chamamos de PEA, População Economicamente Ativa. Existe uma enorme discussão no mundo sobre qual é a faixa etária considerada do PEA. Os países subdesenvolvidos, como o Brasil, nós colocamos entre 10 a 60 anos de idade. Embora, no caso do Brasil, o ECA não permita que crianças de 10 anos de idade trabalhem, a realidade brasileira, que infelizmente contém muita pobreza, muita desigualdade social, muita informalidade, acaba muitas vezes incluindo de forma ilegal essas crianças no trabalho. Então, infelizmente, a condição dos países desenvolvidos é diferente daqueles desenvolvidos, em que o PEA deles é de 15 a 60 anos. Já no Brasil, países desenvolvidos, então, de 10 a 60 anos de idade. Importante lembrar também que existe essa configuração, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que considera então que o PEA justamente seria uma das análises do PIA, que é a população e idade ativa. E aqui nós falamos que trabalham nas cidades com trabalho longo, digamos assim, uma boa faixa etária. Esse PNEA é justamente a população não economicamente ativa, que vamos falar depois, justamente. E aí eles são divididos entre duas partes, ocupados e desocupados. Os ocupados é a população que trabalha. Já o desocupado é a população que pode trabalhar, porém está desempregado. Então essa aqui do PEA é justamente daqueles que vão trabalhar, essa população que está em condições então para trabalho. Nesse gráfico podemos ver aqui
como é a participação feminina e masculina no PEA. E é importante lembrar uns conceitos que eu falei já nessas aulas nossas, né? Então, em verde aqui é o masculino e em vermelho o feminino. Repare que feminino, lá em 1940, era muito baixo, era apenas 20% da população, contra 80% masculino. Repare que vai ter uma década exata em que isso vai alterar. Justamente a qual, a partir dos anos 70, esse número vai aumentar. Né? Justamente nos anos 80, começa o processo. Por quê? Nós vamos ver que o setor terciário é que vai permitir a inclusão do trabalho feminino. Né? Esse é um conceito importante. Seguindo aí com os conceitos de estrutura populacional. Nós também agora temos a chamada população economicamente inativa, que são aqueles que são divididos entre 0 a 14 anos e aqueles acima de 65 anos de idade. Né? Esses em condições normais que não trabalhariam no Brasil inteiro, né? Salvo aqueles que poderiam trabalhar de forma informal. Esses conceitos são bem complicados, né? Então isso analisa muito bem só cada gráfico, cada forma de exercício que vocês estudarem, é que vai depender da forma que vão colocar. Mas aqui o PEA então pode ser entre 10 e 60, e o PEI pode ser aqueles de 0 a 14 anos ou acima de 65 anos. Essa população que também não é economicamente ativa, né? Que seria o PNEA que tínhamos falado anteriormente. O PEI ou PNEA, justamente, então, são essas faixas etárias que nós temos. Aqueles que são muito jovens para trabalhar e esses que estão para aposentar. Também são aqueles colocados que não podem trabalhar, seja por motivos de invalidez, né, problemas físicos, por exemplo, os aposentados, né, que aí dependendo ele pode se aposentar antes, pode se aposentar por um emprego de risco, por exemplo, entre outras formas, vocês estudantes e outros adoecidos. Existe também a faixa ali que a gente chama de desalentados, né, que é uma nova categoria, que são aqueles que não procuram emprego. Né? Mas por que não procuram emprego? Com medo de achar? Bom, não é bem assim, mas é justamente relacionado à questão de escolha. Hoje nós temos aqui informalidade, né, o empreendedorismo, como buscam romantizar muitas vezes, que justamente faz com que as pessoas então não tenham um emprego registrado em carteira de trabalho, mas que estão executando algum trabalho específico. Né? E aí você tem casos de youtubers, por exemplo, que não tem um trabalho específico. Né? Então, no caso, eles até se enquadram como desalentados se não tiverem carteira de trabalho registrada. A população ativa, ela também é subdividida em setores de atividades econômicas. A esse setor de atividades, nós temos os três tradicionais, primário, secundário e terciário. Porém, existe uma discussão hoje, justamente por conta dessas revoluções trabalhistas, essas revoluções tecnológicas, no que nós chamamos de quaternário e quinário. Mas o que seriam esses setores, então? O primário é aqueles que são os básicos, como a agropecuária, a agricultura e a pecuária também, a pesca e o extrativismo, que ainda se divide entre mineral e vegetal. O secundário é a indústria e o ramo de construção civil. Já o terciário é aquele que engloba o serviço e comércio. Serviços pode ser várias coisas. Hoje nós temos muito desse tipo de atividades por conta do que nós chamamos de terciarização. É quando nós aumentamos o setor terciário na economia. Que aí pode ser, por exemplo, massagistas, podem ser cabeleireiros, podem ser cursinhos, pode ser escolas, pode ser lanchonetes. E isso oferece serviços. E o comércio em geral, que aí seriam as lojas, por exemplo, e entre outras coisas. Né? O terciário hoje ele é o que mais existe nas sociedades, tanto em países desenvolvidos como nos países subdesenvolvidos. Lógico que ainda existem países, em sua maioria primário, mas quer dizer que tanto o secundário como o terciário eles estão em falta e isso pode levar a questões econômicas muito fracas. Já o quaternário seria o ramo da biotecnologia, pesquisa e informática. É uma discussão enorme sobre esses assuntos, pois entendem que esses dois itens, justamente, eles já cresceram tanto na economia, né, como atividade, que acabam desempenhando. A biotecnologia, por exemplo, né, para indústrias farmacêuticas, por exemplo, podem ser também relacionadas à indústria de sementes, entre outras. Né? Então, a biotecnologia, a biomedicina, ela avançou tanto hoje que ela é essencial. E aí muitos já falam que existe, então, o setor quaternário.
Outros já dizem que não, só existem 3 setores, né? Aí, se houver só 3 setores, esse setor da biotecnologia, pesquisa e informática se enquadra aqui, no setor terciário. E o quinnário seria a relação das ONGs, né? Pessoas que trabalham em ONGs, organizações não governamentais. E aí fica uma discussão se esse setor também já está crescendo ou não bastante, né? Existem muitas pessoas que conseguem projetos, conseguem financiamento, conseguem, com processos seletivos, entrar nessas ONGs, que são reconhecidas mundialmente, né? Então eles acabam fazendo trabalhos através disso. Mas enfim, geralmente nos vestibulares será esses 3 tipos mais comuns. Esses outros 2 são mais difíceis de você encontrar. Eu lembro de até um exercício que perguntou sobre o quaternário. Depois eu envio para vocês. Olhando aqui o gráfico, nós temos o que de importante? Reparem que no Brasil, nós temos aqui de 1800 o primário caindo. E aí, a partir do século XX, né, em 1900, o primário caiu mais ainda. E olha o que nós tivemos de crescimento, o setor secundário, ou seja, indústria e construção civil. Repare que nessa parte onde ultrapassa o secundário, também vê o terciário nos acompanhando. O que aconteceu nesse processo aqui justamente? Né? O que aconteceu que fez com que isso ultrapassasse, subisse o setor secundário e o setor terciário e decaísse o setor primário? Isso aqui foi justamente o processo de urbanização e industrialização, que aconteceu no Brasil de forma conjunta. E é através desse momento, então, que as mulheres vão participar do mais mercado, vai melhorar as condições básicas de saúde e vai aumentar a população também. Né? E repare que o secundário hoje já caiu. Né? Se a gente reparar em 1990 mais ou menos, o nosso setor secundário ele decai. Nessa parte aqui, justamente o que aumenta mais ainda é o setor terciário. E aí justamente o secundário cai e o primário cai mais ainda. E por fim nós temos o IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É um índice medido de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1, melhor. Nós vamos ver um pouco mais sobre esses dados em outros momentos. Esse índice ele é composto justamente por 3 dados. A longevidade, que seria a questão da saúde, conforme nesse gráfico, a educação e a renda, que envolveria o padrão de vida. Esse dado é interessante entender que o IDH ele vai substituir uma análise anterior a ela, justamente que envolvia só o PIB, ou seja, a produção interna bruta. Então as pessoas viam se o país era bom ou não, né, nesse sentido de vida, pelo PIB. Só que o PIB não era muito bem relacionado. O IDH ele vai substituir então essa análise, embora ela não é perfeita. Ela tem, de certa forma, que tomar um cuidado nessa análise, né, porque depende muito do tamanho do país, o tamanho populacional, a renda per capita, entre outros. Mas esse índice é interessante acompanhando e vendo a evolução dela ao longo do ano. Bom, quando a gente fala de longevidade, nós então falamos de expectativa de vida e saúde. Quando falamos de educação, nós falamos dos anos estudados, das expectativas de anos a serem estudados. Quanto mais tempo uma pessoa estudar, melhor seria, então, segundo o IDH. E nós também temos a renda, né, que a renda antigamente só era o PIB, e hoje ele envolve a Renda Nacional Bruta, RNB, e justamente per capita, ou seja, per capita é por população. Ele pega o índice inteiro e divide pela população, então isso vai depender para comparar mais ou menos uma desigualdade, mais ou menos. Mas isso é o problema que a gente não consegue identificar o quanto da parcela da população é igual ou desigual. Mas enfim, o RNB ele é o Produto Interno Bruto somado com os rendimentos líquidos dos fatores de produção. Ou seja, ele é relacionado com o poder de paridade de compra. Né? Então, ele está analisando vários fatores relacionados à economia de um país. Já o PIB é a análise de bens e serviços produzidos no país, descontadas as despesas com os insumos, né? Ou seja, aquilo que é essencial para utilizar no processo de produção.
Outra coisa importante que eu acabei até esqueci de mencionar foi justamente que o IDH existe desde 1990, né? Então, antes de 90, a ONU analisava através somente do PIB. Justamente o IDH ele foi criado, né, justamente em 1998 e justamente criado para analisar e dar uma medida geral e sintética do desenvolvimento humano. Justamente uma coisa interessante é que em 2010 a metodologia do IDH sofreu mudanças, né? Então essas que vocês estão vendo agora, justamente aí da longevidade, educação e renda, são relacionadas a essa nova metodologia. Antigamente era uma análise complicada. Então os dados que a gente compara de 2010 até 1998, 1990 e pouco, sei lá, justamente eles têm dados bem diferentes desse DH. Então ele pode ter muitas diferenças de comparação. Então o ideal seria comparar IDH de 2010 a 2020, que justamente já está nessa nova metodologia. Já os dados anteriores tem que tomar um cuidado ao compará-los. O índice é medido, então, de um número de 0 até 1, sendo que quanto mais próximo a 1, melhor o índice. Quanto mais próximo ao 0, pior. O IDH ele é dividido em 4 grupos: o baixo IDH, médio IDH, alto IDH e muito alto IDH. O país com pior resultado foi justamente aquele que conseguiu 0,377, que é o caso do país africano Níger. O país que quase chegou ao índice médio é a Síria, que ficou com menos de 0,557. Já o país que conseguiu esse número, ele começa então na parte média do IDH, que é o caso das Ilhas Salomão. E o país que inaugura, né, no grupo do IDH alto é o Egito. E o Brasil aparece no meio desse índice alto, né, na 79ª posição, com 0,761. Enquanto os países que chegam aí ao muito alto, né, nós temos o caso de países que ultrapassam 0,800. E a Sérvia, ela está aqui ainda no grupo de alto IDH. Ela não chega a ser muito alto. Já daqui para cá, aqui nós temos aqueles países mais desenvolvidos, como aí o primeiro colocado é a Noruega, com 0,954, que é o nosso máximo que um país conseguiu chegar em DH. Vamos aprofundar um pouco mais sobre a publicação do último IDH. Aqui nós temos do ranking, né, dos 1 ao 6º país, ainda tem muito mais aqueles do chamado muito alto desenvolvimento. Nós temos aqui países, né, mais europeus nórdicos, nós temos aqui a Noruega como primeiro, a Suíça, que é um país europeu, a Irlanda, né, que está próximo ao Reino Unido, a Alemanha, que será uma potência na região, Hong Kong, lembrando que ele é uma república administrativa especial da China, né, por isso que ela é contada fora, ela tem uma administração especial, mais independente, e aqui nós temos a Austrália e a Islândia. Evidente, tem que olhar esses dados e pensar também na quantidade, né, o tamanho do país, a extensão dela, a quantidade de população, que isso pode também alterar os dados. Então ele tem que tomar muito cuidado quando nós utilizamos o IDH para análises. O segunda parte que nós temos aqui são os países próximos à faixa do Brasil. Reparem só que o Brasil em 79º com 0,761. Repare que o México, por exemplo, está à nossa frente. Bósnia e Herzegovina, um país que teve guerras nos anos 90 muito forte, Tailândia, país asiático, Granada, Colômbia, por exemplo, que está igual a nós no ranking, por exemplo, que é um país que também fala muito das questões da desigualdade social, o narcotráfico muito forte. E olha que nós estamos bem próximo da Argélia e Macedônia do Norte. Mas tudo isso tem que ser analisado com cuidado. Tem que ser analisado que o país, o Brasil, ele é extremamente extenso, grande. Então, muitas vezes, esses dados são mascarados, né, porque isso depende desses dados. Mas ele é interessante para algumas análises sobre os países. Já os países, né, que nós chamamos aqui, que são de desenvolvimento humano muito baixo, são os países africanos, que são países extremamente rurais, extremamente complicados, com vários problemas de saúde, de economia, entre outras. Aqui nós temos o ranking, né, mais ou menos, da posição do Brasil. Se a gente analisar desde 1990,
quando foi realizado os primeiros DHs, o Brasil tinha 0,613. E repare a evolução do Brasil. Lembra que em 2010, novo DH, então alterou muito esses dados. E reparem que desde 2010 o Brasil não conseguiu crescer tanto. Inclusive o Brasil perdeu uma posição, ele cresceu apenas 0,01. Ano passado o Brasil estava no 78º lugar. E aí ele perdeu então uma posição nesse ranking, né? Praticamente só crescendo 0,01%. E infelizmente muitas condições econômicas atuais do Brasil podem piorar esse índice, podem reduzir por conta da questão da saúde, da educação e da renda também, que vai ser bem complicado. O Brasil foi colocado nesse DH como o segundo país mais desigual do mundo. Então vejam os problemas. Aqui nós temos um outro dado do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é quem publica o DH. Nesse último DH foi analisado a questão também da desigualdade de gênero, ou seja, entre homens e mulheres. Conforme nós já explicamos, há uma diferença no Brasil enorme, né? E os dados mostrou que as mulheres estão estudando mais, mas estão recebendo menos o salário. E aqui nós temos então a diferença, que o DH da mulher, né, que aí seria analisando somente com as mulheres, nós temos 0,757, né, o que pode mostrar que muitas vezes a renda é o que acaba diminuindo. E aí conforme nós vamos ver então, na questão da esperança de vida ao nascer, a mulher sobrevive, né, ou seja, vive até 79,4, quase 80 anos, contra 72 dos homens. Em relação à média de estudo, olha só interessante, a mulher tem a média de 8, ou seja, ela estuda mais do que os homens. E aí, se a gente for olhar a renda nacional bruta, reparem que a mulher, mesmo estudando mais, recebe 10 mil dólares, né, comparados aí, uma renda nacional bruta das mulheres, contra 17 mil dos homens, que só estuda 7,6. Então, reparem, mais uma vez, reforçando essa diferença de gênero. E aqui nós vamos identificar visualmente, né, como se deu a espacialização do DH, olhando esse mapa aqui, que indica então que quanto mais fraco for, né, quanto for mais branco, por exemplo, vai ter os piores índices de desenvolvimento humano. Já o mais forte azul indica que tem melhor índice de desenvolvimento humano. E aí nós vemos justamente que a região africana, infelizmente, ela é colocada como não tão boa assim. E aí nós temos que identificar isso, extremamente importante, né? Só informando aqui que no mapa está um pouco errado, só que aqui a Groenlândia justamente é da Dinamarca, né? Então, na verdade, ela deveria estar com um azul mais forte, mas ela não está. Mas, enfim, olhando demais informações, então, é que a África, né, o continente africano, ela está praticamente mais fraca, enquanto as demais regiões são mais fortes. E aí, lembrando o Brasil, em 79º na posição. Outro dado importante é sobre comparação da América do Sul. E aí nós comparando, nós vemos que o Brasil fica empatado com a Colômbia, né, em quarta e quinta posição, com 0,761, sendo que o país com melhores condições na América do Sul é o Chile, seguido depois da Argentina, depois do Uruguai. Né? E aí, lógico, tem países piores condições que as nossas, né, que aí nós temos até o caso da Guiana normal, né, lembrando que outro país que mostraria que estaria aqui seria a Guiana Francesa, ela é um território francês, então ela tem um DH francês, né, que é evidente ela é maior, e ela foi desconsiderada nesse mapa. Né? Mas então nós temos a Guiana natural nossa, que ela é 0,670, contra o pior índice que nós temos é o africano, que é praticamente a metade desse índice. Enfim, nós temos vários dados DH, o interessante é sempre olhar os mapas, as análises, então é fundamental fazer exercícios dessas aulas para que vocês possam ver como vai cair esse exercício de vestibular. E aí, na próxima aula, a gente continua falando sobre população, só que agora sobre migração e emigração. Na primeira parte, é migrações nacionais e depois mundiais. Até a próxima, gente!